Felipe, então por que o nome quadríceps? Então quadríceps porque morfologicamente ele vai ser formado então por 4 ventres principais, né? Então a gente vai ter o nosso ventre maior, mais comprido, que a gente chama então de reto femoral. A gente vai ter então 3 vastos: vasto lateral, vasto intermédio e o vasto medial, tá? Então 3 vastos e um reto. Qual é a grande característica aí clínica e biomecânica que a gente tem que lembrar? É que quando a gente pensa então nesses nossos músculos então do quadríceps, a gente tem um ventre, apenas um ventre que é biarticular. Quem é esse ventre biarticular? Então o ventre biarticular do quadríceps é o nosso reto femoral. Por que isso é tão importante? Porque por ele ser biarticular, ele realiza movimento no quadril e realiza movimento também no joelho, como a gente vai falar daqui a pouquinho. Então a gente pode falar que o nosso reto femoral, ele vai ser um dos agonistas na extensão de joelho, mas ele também vai ser sinergista na flexão de quadril. Isso é muito importante a gente estar guardando essa informação. Por quê? Porque toda vez que a gente vai trabalhar o quadríceps, então, a gente trabalha de forma diferente o reto femoral em relação aos vastos, vasto lateral, vasto intermédio e vasto medial. Então, quando a gente está falando então aqui do quadríceps, então, como eu já falei para vocês, ele vai ser dividido então em 4 ventres principais. Esses ventres, então, eles possuem origens diferentes. Ou seja, eles possuem inserções proximais diferentes, mas todos eles se fundem então e formam um único tendão chamado tendão quadriceptal. Esse tendão quadriceptal então é o tendão que vai se inserir na base da patela e depois a patela, através do tendão patelar, vai se inserir na tuberosidade anterior da tíbia ou simplesmente tuberosidade da tíbia. Então o que a gente vai ter? 4 origens e uma inserção. Só que essa inserção ela vai ser uma inserção indireta. Por quê? Porque ele vai se inserir primeiramente na base da patela, nosso principal osso sesamoide, e que tem como grande função biomecânica aumentar ou melhorar o torque de força do quadríceps. Ele vai funcionar então como se fosse uma roldana, e depois então a patela se insere na tuberosidade da tíbia através do tendão patelar, muito chamado também de ligamento patelar. Felipe, tendão patelar ou ligamento patelar? Depende. Morfologicamente, ele é um ligamento patelar. Por quê? Porque é uma estrutura que liga um osso a outro osso. Funcionalmente, ele vai ser um tendão. Por que um tendão? Porque funcionalmente, então, ele vai ter a função, né, como o próprio nome já diz, para não ficar repetitivo, ele vai ter a grande função, então, de tracionar ou puxar a tíbia durante a contração do quadríceps. Consequentemente, então, gerar ou tentar gerar um movimento de extensão de joelho. Então, vamos lá, as origens do quadríceps. Quando a gente pensa em origens, então, o nosso reto femoral, que é o nosso músculo biarticular, é o único que vai ter a sua origem no ilíaco. Ou seja, todos os vastos, vasto lateral, vasto intermédio e vasto medial, têm suas origens direto no fêmur, por isso eles não fazem movimento no quadril. O reto femoral, diferente dos outros, por ser um músculo biarticular, ele vai ter a sua origem então no osso ilíaco, mais especificamente na espinha ilíaca antero-inferior, EIAI, que é o que a gente abrevia então. Então ele sai da espinha ilíaca antero-inferior, para depois, então, se direcionar inferiormente, então, ou seja, de forma descendente, até o tendão quadriceps, onde vai se juntar com os outros ventres, com os vastos. Então, vamos falar um pouquinho da origem dos vastos. O vasto medial, então, ele vai ter sua origem na linha intertrocantérica, na linha pectínea do fêmur, na linha áspera do fêmur, na linha supracondilar do fêmur, ou seja, ele sai desses 4 pontos. Quando a gente pensa então no vasto lateral, o vasto lateral ele vai sair da nossa linha intertrocantérica, ele vai ter também origem no trocante maior, na tuberosidade glútea e na linha áspera do fêmur.
Já o vasto intermédio, ele vai ter sua origem na superfície anterior da diáfise do fêmur. E esse fica mais fácil da gente associar, por quê? Porque o vasto intermédio, então, ele é profundo em relação ao nosso reto femoral. Então, para a gente observar anatomicamente, fazer um estudo anatômico do nosso vasto intermédio, a gente tem que rebater o nosso reto femoral. Então, a gente tem 3 origens diferentes, né? Lembrando, então, muito importante biomecanicamente, o único que não tem origem no fêmur, que tem origem no ilíaco, tá? Na espinha ilíaca anterior-inferior, reto femoral, por isso ele vai ser sinergista na flexão de quadril, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Depois, todas as inserções, então, elas se juntam, ou seja, todos esses ventres, eles se fundem distalmente. Então, quando a gente fala de inserção, origem a gente teve 4, mas inserção a gente tem apenas uma inserção. Qual é a inserção, então? Se insere na base da patela através do tendão quadricipital. E depois, da base da patela, tem a projeção do tendão ou ligamento patelar até a tuberosidade da tíbia. Beleza, Felipe, mas qual é a grande função? Quando a gente pensa em função, então a gente tem que separar. Separar quem? Separar os monoarticulares do biarticular. Função dos monoarticulares, tá? Então, vasto lateral, vasto intermédio e vasto medial. Então, os monoarticulares, eles fazem exclusivamente extensão de joelho. Então, se eu quero trabalhar só os vastos, eu faço, então, extensão de joelho. Beleza, Felipe. Mas e o reto femoral? O reto femoral, então, ele faz extensão de joelho e flexão de quadril. E aí entra a grande dúvida. Felipe, como eu posso trabalhar priorizando os monoarticulares ou o biarticular? Toda vez que a gente pensa em trabalho, então, de fortalecimento, se eu quero priorizar um ou outro, eu sempre tenho que olhar o biarticular. Como recrutar o biarticular ou como gerar uma insuficiência no biarticular para ativar mais, então, os monoarticulares. Então, o que eu tenho que pensar? Para eu gerar, então, uma maior capacidade de contração, então, do meu biarticular, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que esticar um lado, esticar o outro lado. Agora, se eu estico um lado e encurto o outro, eu gero uma insuficiência muscular ativa. Então é só a gente parar para pensar o seguinte: quem é o biarticular? Nosso biarticular, então, é o nosso reto femoral. Qual é a função dele? Função dele, então, extensão de joelho e flexão de quadril. Então, se eu quiser trabalhar priorizando o reto femoral, o que eu vou ter que fazer, então? Eu vou ter que gerar um melhor posicionamento para ele, para ter um melhor torque para ele. Então, o que eu vou fazer, então? Esse paciente, então, ele vai ter que fazer, ou esse indivíduo, ele vai ter que fazer uma extensão de joelho, ou seja, ele parte da flexão de joelho para a extensão de joelho com o quadril estendido. Então, se eu estou fazendo um movimento com o quadril estendido, ou seja, uma extensão de joelho com o quadril estendido, eu gero, então, uma maior potência, um maior recrutamento do meu reto femoral. Felipe, se eu quero priorizar, então, os vastos, né, os monoarticulares, o que eu faço? Simples, cadeira extensora. Por quê? Porque na cadeira extensora eu estou fazendo extensão de joelho com o meu quadril flexionado. Então, se o meu quadril está flexionado, ele está encurtando o meu reto. E se eu estou encurtando o meu reto em uma das extremidades, então eu estou gerando uma insuficiência muscular ativa do meu biarticular, então, que no caso, então, é o meu reto femoral. Então, fica muito fácil de entender. A mesma coisa a gente tem que pensar toda vez que a gente vai falar de alongamento. Então, se eu quero alongar priorizando os meus monoarticulares, os meus vastos, lateral, intermédio e medial, o que eu faço? Eu priorizo, então, a flexão de joelho, tá? Agora, se eu quero priorizar, né, o meu biarticular, que é o meu reto, eu faço a flexão de joelho associada, então, com a extensão do quadril. E aí a gente pode trabalhar mais um ventre, mais outro ventre, ou seja, o que eu consigo selecionar mais aí? Um trabalho que priorize mais monoarticulares ou mais biarticulares. Isso é muito importante
para quem trabalha com função muscular, com movimento, né, do corpo humano, profissionais de educação física, acadêmicos de educação física, de fisioterapia, tá? Tanto para quem trabalha pensando no processo de recuperação, quanto para quem trabalha também pensando no processo de reabilitação ou de treino muscular. Então eu posso estar pensando tanto na recuperação e reabilitação, quanto eu posso estar pensando também em ganho de performance, treino. Então, para os dois objetivos, eu tenho que entender a biomecânica desse grupo muscular. E depois, o que é importante a gente saber? A inervação. Quem inerva o quadríceps, então, é o nosso nervo femoral. E o nervo femoral, ele possui suas raízes, né, nos níveis medulares L2, L3 e L4. Tá? Então, inervação do quadríceps é nervo femoral, raízes L2, L3 e L4. Esse, então, ele vai ser o principal músculo quando a gente pensa, então, em compartimento anterior da coxa. Felipe, mas ele é o único músculo do compartimento anterior da coxa? É porque, na verdade, o quadríceps ele é bem grande, né? Ou seja, ele tem muito trofismo muscular e ocupa parte medial, parte lateral e todo o compartimento anterior, quase todo. Por quê? Porque a gente tem um outro músculo aí do compartimento anterior de coxa, também extremamente importante, e um outro músculo biarticular. Quem é esse músculo? Sartório.